Olá, aqui é o Diácono Alexandre, continuando um pouco as nossas formações para a Pastoral DCC Diocesana. É uma alegria poder contribuir com isso, espero que dê frutos. Passando sobre mais um capítulo da nossa reflexão da Amoris Laetitia, exortação apostólica sobre o sínodo como fruto do sínodo da família, nós passamos agora para o capítulo 4, o amor no matrimônio, que na minha opinião é o coração dessa exortação. Se você tiver que escolher um capítulo para se dedicar, para ler, para realmente se debruçar com bastante especial carinho, é o capítulo 4. É o verdadeiro coração, acho que é o tesouro maior deste documento, embora todo o documento seja maravilhoso. Ele faz nesse documento uma exegese, quer dizer, uma explicação, uma análise sobre aquele hino ao amor, o famoso hino à caridade, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 de São Paulo. Isso é muito importante, porque nós falamos sobre o que é o sacramento do matrimônio, e o sacramento do matrimônio consiste basicamente na presença de Cristo dentro da família, dentro do casal, dos filhos, e essa presença é uma presença que eleva, que santifica. Na verdade, Cristo assume aquele amor limitado que existe entre o homem e a mulher, e ele transforma esse amor limitado em algo que tem dimensões eternas e capacidade de salvação, tanto de um noivo e do outro, quanto também dos filhos, quanto até do mundo inteiro. É um tipo de amor que se chama de oblativo, como o amor de Cristo, que é um amor de salvação particular para cada um de nós, mas também para o mundo inteiro. E assim, Cristo assume aquilo que existe de limitado, de pequeno, de frágil, no amor conjugal, no amor naquele consentimento que o noivo dá o noivo e a noiva dão um para o outro, e ele assume aquilo na cerimônia do matrimônio e eleva aquilo através da sua graça e aperfeiçoa gradativamente esse amor dos cônjuges. Sem isso, óbvio, seria impossível encorajar aquilo que a igreja propõe, que é um caminho de fidelidade e de doação total, aberta à vida um ao outro. Infelizmente, a palavra amor é muito desfigurada hoje em dia, e esse hino, a caridade, coloca as coisas de volta no eixo. Eu vou começar aqui no versículo 4, a ler, aí depois a gente pode ir passando por palavra, como o padre ou como o Papa faz. Então, a caridade é paciente, ou amor, né? A caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a caridade jamais passará. Então, começando pela paciência. A caridade é paciente, o amor é paciente. Então, é diferente de tudo suporta, porque ele vai falar mais na frente que também tudo suporta. Então, são duas coisas diferentes. Paciência recorda que Deus é paciente. No Antigo Testamento fala que Deus é paciente, lento para a ira, concede tempo para o arrependimento. Então, é assim que deve ser o amor entre o casal, entre o homem e a mulher, entre pai e filho. É claro que isso não se trata de tolerar maltrato, agressão, objetificação, mas antes se trata de não esperar a perfeição das pessoas, nem de se colocar no centro. Então, essa é uma forma de dominar os nossos próprios impulsos, a agressividade, e se reconhece o outro como alguém que também tem o direito de viver comigo nesta terra, que ainda que haja e que tenha modos diferentes de viver do que o que eu desejaria. Depois fala da caridade é prestativa, o amor é prestativo. Então, não se trata, quer dizer, o amor ele se manifesta mais através de ações do que com palavras, mais do que com uma postura passiva, é uma postura ativa. Então, o amor não é propriamente um sentimento, você pode sentir alguns frutos dele, mas o amor, na verdade, ele é um ato da vontade, ele é uma decisão, a decisão de fazer e querer o bem do outro. E isso se traduz também com se alegrar com o bem do outro. E aí a gente entra para o próximo. Não é invejoso. Quando a gente tem inveja, a gente sente uma certa tristeza pela alegria, pelo bem do outro, né? E mostramos que nós estamos concentrados exclusivamente no nosso próprio bem. Então, assim, nós temos que aprender a apreciar o sucesso dos outros e não sentir que eles são uma ameaça a nós. Cada um de nós tem um dom diferente, cada um tem um próprio caminho para ser feliz, e a gente precisa deixar que os outros também encontrem o deles. Aceitar que os outros também podem usufruir de um momento bom, de alegria, e apreciar cada ser humano, cada pessoa, olhá-lo como Deus olha, com os seus talentos, com as suas coisas boas, e nós temos os nossos.
Então, se preocupar com aqueles também que são descartáveis, que são descartados da sociedade, para que eles também possam viver um pouco de alegria, e o Papa lembra disso. Depois ele fala da questão da arrogância e da vanglória. Então, o desejo de se mostrar superior, de impressionar, de se impor de forma agressiva, isso às vezes pode se manifestar como se colocar como mais iluminado, mais sábio, ou até, às vezes, infelizmente, no nosso ambiente de fé, até como aquele mais instruído na fé, mais entendido nas coisas da igreja. Então, para servir, a gente precisa curar esse orgulho e cultivar a humildade. O amor nunca se impõe sobre os outros, ele não toma posse, né? Não cabe no amor competição, domínio, posse. São Pedro vai falar na primeira carta dele. Revesti-vos todos da humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Depois fala da caridade como amável, amabilidade. O que é isso? Basicamente é uma virtude em que nós sabemos, um bom hábito, em que nós aprendemos o momento de ouvir, o momento de falar, o momento de calar. Isso não é opcional, não é um respeito humano que essa pessoa é amável, que ela não é. Não, isso não é opcional na vida do cristão. Então, todo cristão ele deve aprender a ter esse olhar amável, que não se detém nos limites do outro, mas no projeto comum, apesar das diferenças entre um e outro. Na prática, isso se traduz também numa postura de incentivo, de encorajamento do outro, como Jesus fez com as pessoas no seu ministério público. Ele falou, por exemplo, para o paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados, grande é sua fé, levanta-te, etc. Então, o verdadeiro amor, ele deve encorajar as pessoas, ele não deve consentir na ira, embora, claro, uma indignação com a injustiça pode ser saudável, mas assim, ela é prejudicial quando ela impregna todas as nossas relações com os outros, essa certa forma agressiva de se relacionar. A gente nunca deveria permitir que o dia em família terminasse sem que se fizesse as pazes entre o esposo e a esposa. E se deve pedir a graça de Deus para isso. O Papa lembra disso muitas vezes, até em muitas homilias. Tudo desculpa. Então agora nós viemos para isso, no versículo 7. Bom, na verdade, o amor ele deve adotar uma postura compreensiva em relação às fraquezas dos outros, como Jesus, que pregado na cruz perdoou aqueles que estavam o crucificando. Então, um jeito fácil assim, da gente fazer isso é quando a gente olhar sinceramente para a nossa própria história e a gente aceita, inclusive a si mesmo, as próprias falhas e vê com sinceridade que a gente, no fundo, deve muito mais para Deus e para os outros do que os outros devem para nós, né? Então, inicialmente, a gente também deve conseguir enxergar com sinceridade a nossa própria história, entender como Deus nos perdoa, também conseguir nos perdoar dos nossos limites, dos nossos defeitos. Nós só conseguimos nos perdoar porque Deus nos perdoa gratuitamente, senão seria uma mentira, um faz de conta que a gente estaria vivendo. Mas se a gente se sente perdoado por Deus, a gente consegue também perdoar os outros. E essa dimensão, o Papa também lembra, também tem um aspecto de se resguardar de juízos temerários sobre os outros, de ficar supondo coisas dos outros que às vezes sem saber tudo da história, julgando sem saber, ou difamando, né? Principalmente quando injustamente, né? É muito feio quando um esposo, uma esposa fala mal, reclama do seu esposo, da sua esposa para os outros que estão fora da família. A gente tem que lembrar que os defeitos são apenas parte do contexto, né? E não a totalidade do ser daquela pessoa. E o amor é capaz de conviver com a imperfeição, como Deus convive com a nossa imperfeição. Então a gente tem que aprender a guardar silêncio perante os limites da pessoa amada. Quando a pessoa ama, ela está mais interessada em amar do que em ser amada. Então, claro, é óbvio que é necessário para nós psicologicamente também amar-se a si mesmo para que nós sejamos capazes de amar os outros. Mas nós devemos, aos poucos, pedir essa graça para Deus, para que nós saibamos nos doar gratuitamente, desinteressadamente ao outro, até o fim. E aqui que entra também a alegria com o bem do outro, com as suas boas obras, com as suas boas capacidades. A pessoa que conquista algo bom na família deveria ter a segurança de que os outros vão se alegrar com ela. Então, isso deveria ser parte comum da família. Tudo crer, tudo esperar. Na verdade, é uma forma de confiança que é capaz de enxergar que Deus consegue escrever reto por linhas tortas, que a luz dele brilha até na escuridão, que mesmo embaixo das cinzas tem uma brasa acesa. E nessa confiança,
que existe um espaço de liberdade e permite que exista sinceridade e transparência dos outros. Uma pessoa que sempre se acha sob suspeita, as pessoas sempre suspeitam dela, ela tem a tendência justamente a se esconder em espaços ocultos, seus segredos, suas quedas, suas fraquezas, né? Então, tudo esperar, além de Deus escrever reto por linhas tortas, inclui também a esperança cristã na vida para além da morte. Então, nossa esperança para a felicidade não se cumpre toda nessa vida. Infelizmente, nessa vida, muitas vezes existe a tristeza, a doença, a injustiça, e nem sempre ela tem aquele desfecho que nós gostaríamos. Mas a nossa esperança cristã se estende para além da morte, na ressurreição. E é por isso que também é possível suportar tudo com espírito positivo, mesmo num ambiente hostil, porque é um bem que ninguém pode derrubar, nem mesmo a morte, nem mesmo o sofrimento da morte, incompreensão. Então, não se deixar vencer pelo ressentimento, pelo desprezo das pessoas, pelo desejo de lamentar-se, de se vingar. Em alguns casais, mesmo às vezes separados pela violência, o Papa lembra que tem até testemunhos memoráveis. Eu mesmo já vi isso também na minha vida, de pessoas que conseguiram, pelas vias que era possível, procurar o bem da pessoa da parte separada, até nos momentos de doença e de tribulação. Eu lembro de uma mulher que uma vez cuidou do ex-marido, que era alcoólatra, estava em situação de rua, e 10 anos depois ela veio retirá-lo do hospital, porque ele estava precisando de cuidado e veio cuidar dele. Então, tem coisas impressionantes. O amor conjugal, ele tem esse aspecto, assim, de união afetiva, espiritual e oblativa, né, como um sacrificial, um dom de si, uma ternura de amizade e também a paixão erótica, né? E é um dom derramado pelo próprio Espírito Santo e é dinâmica, vai sendo elevado gradualmente por Deus. Então, e ele termina encerrando falando assim que a alegria do amor, para além do prazer, que é algo bom também, mas não é tudo, ela, na verdade, a alegria verdadeiramente do amor vem da dilatação da amplitude do coração. Então, quando o coração se dilata para caber mais pessoas, mais amor, mais doação, aí que vem a alegria. E por isso que é possível sentir a alegria de amar, mesmo nos sofrimentos e nas fadigas, porque a alegria vem dessa dilatação do coração. Vem da contemplação da beleza do outro, não só a beleza física, os atrativos físicos, mas saborear o caráter sagrado daquela pessoa, olhá-la com os olhos como Deus olha, sem necessidade de possuí-la, né? sem lhe causar dano ou lhe privar a liberdade. Né? Então, por isso que o amor lhe dá essa alegria de contemplar o que é belo, o que é sagrado no ser pessoal do outro, para além das minhas necessidades. E eu queria terminar por aqui com esse tom positivo, desse coração da carta. Espero que nos encontramos no próximo encontro para nos aprofundar mais nesse documento maravilhoso do Papa. Fique com Deus.